A vingança pertence a Deus. Essa palavra vingança é uma palavra forte, uma palavra chata, uma palavra que nós não queremos ter nada com ela. Quiséramos nunca ter nem sentir tal sentimento, mas a verdade é quando a maldade, a injustiça abunda ao nosso redor. Algumas vezes nós clamamos a Deus que se vingue do mal, que faça justiça com relação àqueles que estão provocando tal mal. E este é o tema do salmo que nós vamos estar lendo, salmo de número 94. Vamos estar lendo os primeiros 10 versículos e aprender algo deste tema para os nossos corações. Diz o texto: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argui as gentes não castigará? E ao que dá ao homem o conhecimento, não saberá? Até aí a palavra de Deus. Eu quero já saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E olhamos então para este clamor do salmista, pedindo ao Senhor, dizendo, não é, a quem a vingança pertence é o seu Deus. E isto é, como disse, um sentimento muito forte a questão da vingança, mas é natural em relação à justiça. Nós, como seres humanos, temos sede de justiça e fazer vingança significa pagar o mal que foi feito com algo mal, com algo que traga um pago, como diz aqui o texto, né? Dá paga aos soberbos. Há muitos que estão soberbos em suas posições, como o salmista aqui falou de alguma delas, e acham que nunca serão atingidos, fazem o mal e estão como que por cima, como que o Senhor jamais, não é, pudesse alcançar com um pagamento, com uma punição, mas não é este o caso. O que nós somos lembrados como crentes, como servos, como filhos de Deus, muitas vezes vítimas de injustiças, muitas vezes vítimas da soberba de alguns, mas nos lembramos, através dessa passagem, que a Deus pertence a vingança. E que maravilhoso é pensar nisso, porque quando a vingança pertence ao nosso Deus, nós não precisamos nos preocupar com ela, nós não precisamos nos atentar em fazer justiça, porque é Deus aquele que vai fazer justiça. E nós vemos aqui, mais uma vez na Bíblia, este mesmo tema é repetido, não só aqui no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, este ensinamento de que a vingança não pertence a nós, mas ao Senhor. E nós vemos aqui e nos perguntamos, Deus, ele vinga do mal, ele é juiz e julga. Por que é que ele julga? Primeiro lugar que nós aprendemos aqui, no versículo 9, porque ele ouve todas as coisas. O salmista, numa maneira linda, faz aquele que fez o ouvido, aleluia, o Criador que formou o ouvidinho, que foi um engenheiro desta máquina maravilhosa, o sistema de audição humano, aquele que formou o ouvido, por acaso não ouve? Então Deus julga com justiça porque ele ouve, até o que nós não ouvimos. Há pessoas, há soberbos que dizem em nossa cara palavras blasfemas, palavras de maldade, mas outras palavras são ditas fora do nosso conhecimento. Mas Deus ouve, aleluia, até o que vai no pensamento do homem, Deus ouve. Deus também vê. E aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Então Deus vai se vingar do mal. Ele é um juiz justo, porque ele ouve e porque ele vê. As tramas, o mal fazer, as intenções, as palavras,
daqueles soberbos, daqueles que praticam o mal, como foi mencionado neste salmo, o Senhor está vendo toda coisa. Não só ele ouve, ele vê, mas ele argue as gentes. E aí a pergunta, se ele é aquele que argue as pessoas, por acaso ele não castigará? Deus pergunta, Deus coloca a verdade na frente das pessoas. A consciência do homem que Deus colocou, ele vai trazer a justiça, porque o homem, Deus até pela natureza argue o homem. Será que alguém pode olhar, como diz o texto aos Romanos, para a grandeza da criação e não questionar a realidade de um Criador? Então, este Deus que argue o homem, através da natureza, através da palavra, através da presença da igreja, por acaso ele não castigará se ele ensina, se ele argue, se ele questiona, se ele faz ser, esteja seguro, ele vai fazer justiça. Glória a Deus. Glorifiquemos a Deus neste dia, porque o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que argue ao ser humano, a ele pertence à justiça. Que nós possamos hoje lavar a nossa alma nesta confiança, principalmente alguém que possa estar sofrendo injustiça neste momento, em saber, em clamar junto ao salmista: Senhor, até quando? Eu te peço, Senhor, dá a paga aos soberbos. Nós não queremos com propriedade o mal a ninguém. E Deus, na verdade, ele não está querendo o mal ou fazendo o mal ou vingando-se necessariamente da pessoa, mas sim do mal, da maldade, do pecado, da injustiça. Amém? E cada um ser humano toma decisão, o caminho que quer seguir. O sistema de justiça do homem é um reflexo disto. Ninguém vai para a prisão, pelo menos de forma natural, sem ter feito algo errado. Ele vai pagar por um crime que ele cometeu. Então, da mesma maneira, este é o justo juiz. Aqueles que escolheram o caminho de maldade, o caminho da injustiça, o caminho da soberba e estão fazendo, praticando, falando, praticando e não ouvindo a voz de Deus, estes serão aqueles que serão vítimas, mas nós podemos descansar o nosso coração. A vingança não nos pertence. Então, não tome o meu tempo, o seu tempo, o nosso coração, o tempo da nossa alma, a saúde da nossa alma, para estarmos preocupados, aleluia, mas façamos hoje a oração do salmista: Senhor, a vingança pertence a ti. Toma, Senhor, toma conta, faz justiça, Senhor, e permita a minha alma se deleitar em ti. Amém.